Voltamos com mais um programa Identidade Musical e hoje a querida aqui com a gente, Perla. Perla, vamos continuar aquele assunto? Vamos. Você estava contando que você entrou no estúdio, viu várias capas de CD e o que aconteceu a partir disso? E aí, minha filha, eu fiquei doida. Aí ele virou pra mim e falou assim, tem umas composições e é pra uma mulher, uma cantora muito famosa e tal. E a gente queria saber se você podia botar a voz guia e tal. Eu falei assim... Voz guia é o quê? Back? Fazer back? Não, é o seguinte, tipo, todo compositor, ele tem que mandar aquela canção pra pessoa, né? Vamos supor, pro artista. Eu vou mandar uma canção pra você. E aí, pra eu mandar uma canção pra você, eu vou ter que colocar uma voz. E ela tem que ser a guia pra você entender, pra você ouvir a música, pra você conhecer a canção. Só que o que eles faziam? Tipo assim, vamos supor, vamos mandar uma música pra mulher, eu já vou colocar a música no tom praticamente da cantora, com a voz parecida para que ela se identifique, olha, eu quero gravar. Tem todo um esquema por trás. É, vamos supor, voz de homem, olha, eu quero que, sei lá, fulano grave. Vou colocar um cara que tenha praticamente o mesmo timbre ou até mesmo cante no mesmo, consiga cantar no mesmo tom, para a pessoa ouvir e falar, poxa, que legal, essa canção, ela cabe na minha voz. Entendeu? Já manda já tudo mastigado, né? E essa cantora, ela tinha, né, uma voz bem fininha e aí eles falaram, olha, poxa, você é jovem, então tem uma voz, né, uma voz doce, acho que vai combinar, vai ser legal. Aí você topa, eu falei, pô, gravo, pra mim não tem problema nenhum, já tava lá, tava doida pra saber como é que era um estúdio, né? E aí você ouviu a primeira vez a música? Não, a primeira vez que eu botei o fone, foi tipo, tipo, falar no microfone e me ouvir, foi... Falei, que você isso? lembra qual foi a música? Você lembra? Cara, lembro. Só não vou cantar, mas lembro. E foi uma música que, tipo, foi primeiro lugar no Brasil inteiro. Foi um sucesso, foi uma... Aí você gravou CD com esse rapaz? Aí o que aconteceu? Eu gravei pra essa mulher. Até então não tinha nada de CD, nem de nada. Nem convite, nem nada. Exatamente. Gravei pra ela as canções. Ele mandou... Vamos lá, ele mandou umas 10. Aí nesse CD dela entraram 9 músicas e sobrou uma. E a única música que ela não gostou, eles tipo, se ela não gostou, então vamos gravar na voz da Perla, porque a gente curtiu. Aí levaram a música lá pro Malboro, né, que ele tinha um programa de rádio e tudo, e sempre... Só que era o seguinte, quando o Malboro escutou, ele falou, poxa, mas é uma música pop, meu programa é de funk. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um tamborzão e tal, vou dar sabe, porque tinha uma batida, mas ainda não tinha aquele verdadeiro tamborzão do funk. Ele falou, então eu vou botar um tamborzão aí pra ver ver o que rola, né? E aí, quando ele colocou, tipo, tamborzão, violão, entendeu? Era, tudo tipo, junto. muito diferente do funk, porque o funk era só até então tamborzão. E aí, criou aquela coisa do Melody. Aí ele falou, olha, então você agora vai ser cantora de funk Melody. Falar de amor, gravar músicas, sabe, românticas e tal. Gostou da ideia? E aí, eu vou te falar, vou te ser sincera, eu queria era que entrasse a música. Eu não queria saber se era funk, se era rock, se era pagode, se era forró, sertanejo. Meu amor, eu queria era estar. Você não tá entendendo. Eu queria estar no negócio, porque depois que já tava, eu já resolvi o que eu queria. E eu sempre gostei de cantar músicas pop. Então, assim, eu falei, bom, não fugiu do que eu já gostava de fazer, do som que eu gostava de fazer, porque eu sempre gostei de um som dançante, eu sempre gostei muito de dançar. E aí eu falei assim, bom, eu queria um som dançante que alegre, que seja um lance alegre, que o povo se agrade. Cara, quando a música entrou, logo na semana que ele colocou, a música entrou num CD chamado Funk Brasil Bem Funk, que foi um CD que saiu pela Som Livre, né, e pelo programa do Luciano Huck. E aí foi ali o lançamento, foi meu primeiro programa de TV. Olha, Luciano Huck. Assim, eu nunca pensei que eu iria gravar. Quanto mais nem cantar, né? Cantar, tipo, gravar uma música. Quanto mais ir para um programa de TV. Meu primeiro programa de TV ser o Caldeirão. Eu fiquei assim doida, né? Porque o primeiro filhinho dele, Joaquim, gostava muito da canção. E aí falou, pai, cantava a música e tal. E aí ele foi e falou, olha, eu não conheço a menina. E o Malboro falou, uma menina nova, ela nunca nem fez TV, nem nada. Então traz que ela vai ser lançada aqui no Caldeirão. Ele te ajudou. E aí foi quando eu fiz o primeiro programa. E aí, a partir dali, tudo aconteceu. Né? Comecei a fazer os programas de TV, rádio, revistas, jornais, e a música estourou. Quanto tempo durou desde esse início até você se converter? Uns 7 anos, 6 anos? Quanto tempo durou? Do quê?
Desde quando, 17 anos, você começou a cantar secular, até o momento que você Que eu voltei para Jesus? É. Ih, fiquei 8 anos afastada. 8 anos. E nesse períodozinho, você teve muito dinheiro, teve muito sucesso, né? Alegrias como aparentes, como todos têm. Momentâneas, né? Mas você já deu várias declarações que você teve depressão. Sim. Olha só, uma das coisas que eu percebi é o seguinte. Primeiro porque eu morava sozinha, né? Eu comecei a morar sozinha e aí eu tive um namorado, logo depois nós noivamos. E nesse período, até na época que a gente namorava, nós começamos a morar juntos. Né? Não era crente mais, não era nada e tudo. E comecei a morar junto, eu era noiva e tal. E essa pessoa, nesse trâmite, nos separamos. E aí depois eu tentava me relacionar com outra pessoa, não dava certo. Não conseguia. Outra pessoa. E eu tentava ser feliz em pessoas. Eu me frustrei muito, porque sabe a expectativa que você coloca na pessoa, Demais. em pessoas, e você se frustra? E fora profissionais mesmo, às vezes eu queria fazer algo, como eu te falei, tipo, as pessoas queriam que eu ficasse vinculada simplesmente só ao funk, não fizesse outras coisas. Já não tinha mais escolha, né? Já tinha o rótulo Perla. Eu tinha gravado, poxa, com Belo, Alexandre Pires, Latino, Marcelo D2, Bochecha, poxa, muitos outros artistas, sabe? Já tinha participado de vários programas, já tinha participado de vários eventos com, né, Ivete Sangalo e tal. Então, assim, eu falei assim, poxa, eu posso ampliar, eu posso fazer coisas diferentes. E as pessoas não me davam a oportunidade de fazer. Não, olha, time que tá ganhando não se mexe. Não, mas eu quero fazer. Poxa, se eu já gravei com outras pessoas é porque, poxa, eu tô mostrando que eu posso fazer coisas diferentes. E não. E aquilo me consumia de uma tal forma que eu ficava muito mal, ficava triste. Com isso eu começava, sabe, a É um me verdadeiro magoar. vazio que as pessoas têm no coração. Exatamente. Que não lembrava mais de onde vinha aquele... Exatamente. Por que estava aquele vazio? Era como se não existisse mais aquela essência. Primeiro porque antes de tudo isso que eu tô te falando, eu me envolvi com muitas coisas, né? Eu fui pra candomblé, eu fiz muitas coisas que não acontecia com uma pessoa que havia sido crente. Comecei a beber, comecei a fumar, fazer coisas que realmente, tipo... cegueira espiritual, né? Exatamente. Eu fugi de tudo aquilo que do que era da minha essência, né? Do que eu era. Eu quero fazer tudo que um crente não faria. Eu comecei a ter raiva, ódio de igreja. Eu falei, teve um dia, vou abrir bem pra você aqui. Eu falei assim, Jesus, olha, cara, segue teu caminho que eu sigo o meu e tá tudo certo. Eu não queria mais, eu queria seguir minha vida. Tipo, eu tava vivendo o meu melhor, assim, meu melhor momento. Eu não queria saber de ninguém, de nada. As pessoas que falavam de Jesus pra mim, eu queria me afastar. Minha mãe, eu já não queria ver há séculos, entendeu? Por quê? Porque eu achava ela super chata, só falava de Jesus e que mané Jesus, sai daí, entendeu? Então, assim, realmente, eu me afastei de muitas coisas. E com isso, eu percebi o seguinte, que eu via que eu tinha tudo, né? Cara, eu olhava, não me faltava mais. Sabe quando você não tem mais o que comprar, não tem mais o que fazer, não tem o que mais resolver? Não tem o que mais gastar, não tem o que mais você correr atrás pra... Não tinha mais nada. Tipo, eu já estava completa, né? Tanto na parte financeira, quanto né? Só que aí as coisas começaram a acontecer no emocional. E aí vem acontecendo, né? Esse lance do emocional, do profissional, e aquilo começa a te abalar. E aí você percebe que, às vezes, por muitas vezes a gente pensa que é isso, mas não é, era o vazio que eu tinha. A falta no fundo, de Jesus exatamente, mesmo. Porque eu completava... Porque não tem nada que preenche, né? Exatamente, eu tentava completar com as coisas, mas não conseguia. E aí eu deitava minha cabeça no travesseiro assim, sabe? Muitas coisas vinham assim na minha cabeça. E na hora certa, na hora do tempo de Deus, qual foi o momento exato que você decidiu, chorou e falou, não, agora eu tenho que voltar para os braços do Pai? Cara, primeiro, Qual assim, foi? eu já tinha tentado me matar várias vezes, né? E eu morava num apartamento eu morava no 10º andar e ele era duplex, então era 20º, né? E você tentou se matar? Por muitas vezes eu olhei da varanda, assim, eu lá na pontinha. Cara, era um murinho como se fosse, sabe? E não tinha proteção. E ali, sabe, eu subia mesmo pra tentar me jogar, assim, pra tirar minha vida. Porque o que eu ouvia, assim, vai lá, sabe? Pra você já não tem mais jeito, não tem mais solução. Você sabe que você tem tudo, mas você tenta e nada funciona. É porque, tipo assim, já deu pra você. Sabe? E aquilo vinha na minha mente, vinha muito forte na minha mente. E por muitas vezes eu tentei tirar minha vida, realmente. Senhor. E aí acontecia, telefone tocava, interfone tocava, alguém batia na minha porta. Eu nunca conseguia executar aquilo que... E aí depois que eu voltei pra Jesus, conversando com a minha mãe, contando pra ela, ela falou assim, Perla,
todas as vezes que você tentava se matar, eu tinha sempre uma nota no meu espírito, eu ajoelhava e orava pela sua vida, e por isso que aquilo era quebrado, que você não conseguia executar. Então existiam pessoas orando pela minha vida, né? Mas qual foi esse momento exato? Não, agora eu preciso voltar, Jesus me perdoe por esse tempo. Não, aí eu tava muito mal, tava muito triste. Eu falei, olha, eu vou gravar Não, eu ainda nem pensei nisso. Falei, eu vou gravar um CD e DVD, porque eu acho que isso aí é profissional. Não, Eu vou fazer alguma coisa, ainda tentando ver pra não sair do foco, tentando ver o que era. Eu não queria aceitar. No fundo eu sabia, mas não queria aceitar. Entendi. Aí eu falei assim, vou gravar um CD e DVD e tal, vou contratar, sabe, o produtor do meio, que é o Gran, que prateado, né? Tinha produzido Belo, tinha gravado com Belo e tal. Produziu Exalta Samba, muitos outros cantores, né, no meio do samba e tal, e muitos outros artistas também, sem ser do samba. Eu falei, poxa, eu quero muito. Eu tinha um sonho de gravar com ele, porque eu já o conheci, já tinha gravado com Belo e gravado com ele. Eu falei, eu quero muito gravar com ele, agora o meu. Não o trabalho das pessoas, o meu. E aí entrei no estúdio e comecei a gravar com ele. Aí assim que a gente começou a gravar, ele virou pra mim e falou assim, Perla, olha só, você faz show com DJ, cara. E assim, e dançarinos, poxa, você tem que ter uma banda, porque aí a gente tá fazendo aqui, poxa, com a banda, toda a parte musical tá tão bacana, o CD tá tão lindo, e aí? Você tem que ter uma banda. Aí tinha um rapaz tocando teclado, chamado Rafael Castilhol. Aí eu olhei pra ele assim e falei, poxa, Rafa... Poxa, você me ajuda a montar uma banda, cara? Eu olhei pra ele, tipo, tinha vários músicos, mas eu olhei pra ele e falei isso, pedi uma ajuda pra ele, não sei. Se você me perguntar o porquê, não sei. Acho que fui guiada ali naquele momento. Eu falo pra ele que fui guiada pelo espírito. Mas eu olhei pra ele e falei, cara, eu preciso montar uma banda. Ele olha, aí ele, pô, Perlinha, que eles me chamam assim, pô, Perlinha, pô, vou montar uma banda bem bacana. Eu falei, mas é o seguinte, não vem com aqueles senhores já tocando comigo, não. Eu quero os meninos novos, sabe? Eu quero uma galera jovem pra tocar comigo. Eu quero uma banda jovem, que sejam bonitinhos, que toquem bem e que, pô, a mulherada fique doida, porque... É chamarisco, né? Exato, você tá me entendendo, né? E o meu show, eu sempre gostei muito de chamar a atenção do público, sempre chamar eles pra estar comigo, pra estar junto comigo, pra se sentir em casa. E essa galera eu botava também junto pra que eles... E as meninas ficavam loucas, né? Eu já falei, já ficavam loucas com os meus dançarinos, porque eles levantavam a camisa, aquele tanquinho, a menina começava a gritar. Mas aí não deu nada certo? Não, aí ele montou a banda, marcou o ensaio. E aí assim que ele marcou o ensaio, ele falou assim... Aí cheguei lá, e aí, gente, tudo bem? Eu muito espivitada, né? Tudo bem? Já me apresentando pros meninos, os meninos, oba, tudo bem, prazer e tal. Eu falei, e aí, galera, vamos começar o ensaio? Aí eles falaram assim, poxa, ele se levantou a gente queria te pedir uma coisa, mas é lógico, se você... Poxa, exatamente. Vamos orar. A gente queria orar. Nós todos somos evangélicos. Eu falei, oh, meu Deus, aonde eu fui me meter? Eu tô correndo dos crentes, eles vêm atrás de mim. Perla, todos. E aí, na hora, tipo, sabe o semblante, assim... Caiu, não tinha o que fazer. Aí eu, tá bom, menino, sabe quando você não dá confiança? Tá bom, menino, vai lá, ora logo, termina logo essa situação aí, vamos começar logo o ensaio, que é o que interessa. E aí oraram ali, demos as mãos, começaram a orar e tal. E a partir dali, eu vi um rapaz assim, e ele... Magrinho no canto, assim, olhou diferente pra ele. Você já viu meu testemunho, vai? Olhou assim e falou, nossa, interessante. Isso, o baixo era do tamanho dele, assim, mesma finura, ele e o baixo assim, tipo, iguais, né? E aí eu fiquei encantada, não pela estrutura dele, tipo magrinho, gordo, nada disso. Eu vi algo diferente nele, eu vi um brilho diferente e eu achei algo muito diferente nele. Eu comecei a observar, falei, poxa, ele tem algo diferente. E aquilo me despertou muito nele. E a partir daquele dia, dizem que não existe amor à primeira vista, mas aquele dia eu percebi que tinha. Que eu fiquei encantada, não sei, eu fiquei, sabe, indócil. Jesuicidência, será? Jesuicidência. Ai, eu não sei, minha filha, eu sei que eu falei assim, agora eu vou começar a dar em cima dele, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele. Não era decidida! Isso aí, minha filha. E aí eu fiquei doida, era crente, né? Ele era, eu não. E aí comecei a chamar a atenção dele, nada, nenhum pio ele me dava. Olha! Não me deu atenção nenhuma, não me queria de jeito nenhum. Porque, olha, sempre foi braço direito do pastor, o pastor tio dele, né? A família toda, todo mundo crente na casa dele. Bênção. Ele nunca se desviou, só foi tocar porque ia pagar um contrabaixo, terminar de pagar o contrabaixo e iria sair. Foi mesmo por um propósito. E as pessoas dizem assim, seria muito mais difícil, né? Porque era muito mais fácil eu puxar ele do que ele.
Mas Deus transformou uma maldição em Ele te bênção, ajudou muito nesse processo? Seu esposo hoje em dia, né? Sim, meu marido hoje, né? Ele me ajudou totalmente. Foi ele que foi o canal, sabe? Começou a falar de Jesus pra mim. Eu não queria ter contato com o pastor, não queria ter contato com a igreja, com nada. Ele começou a me pastorear, ele começou a cuidar de mim, mesmo não tendo experiência nessa área. E ele, cara, mandou ver, sabe? Eu vi uma unção ali hoje, né? Eu vi algo assim que eu via, eu não conseguia ver ele como um menino, eu via ele como um pastor. A minha mãe até brinca com ele, fala, você é o Davi, a vida da minha filha, né? Pequenininho, ninguém dava nada por ele, mas, poxa, um rei, né? Foi o pastor de ovelhas e o rei, né? Então, assim, um grande homem de Deus, e ali ele começou a cuidar de mim da forma dele, mas ali ele também foi consciente de que ele não poderia, né, fazer algo que não era, ele não era pastor, então ele não poderia cuidar de mim. Aí ele me convidou um dia para ir ao culto. Olha. E aí, no dia, eu arrumei um monte de coisa pra fazer, pense. Eu arrumei cabelo, arrumei tudo, eu arrumei... Teve uma micareta que eu fui convidada pra cantar, e aí eu fui, falei, não, então eu vou, só pra não ir pro culto. Não ir. Mas aí algo mais forte falou dentro de mim, eu falei, eu não vou pra micareta nenhuma, eu vou lá na igreja, eu vou prestigiar ele lá. E cheguei lá, na verdade eu fui pra prestigiá-lo, mas eu recebi muito ali naquele culto. Primeiro que eu recebi um abraço, tinham umas senhoras lá, senhoras mesmo, bem velhinhas, que não sabia nem quem eu era. Que me deram um abraço, assim, minha filha, seja bem-vinda, sabe, Jesus te ama e tal. E me abraçaram, e ali naquele momento foi algo assim que eu senti, sabe, como há muitos anos eu não sentia. Foi algo assim muito... Sobrenatural quando eu fico mesmo. Lembrando assim das coisas, eu vejo como Deus é bom, cara. Ele cuida em cada momento, e eu fiquei assim muito feliz, eu falei... Caramba, sabe? É isso que faltava, eu sou amada, voltou. Eu sou querida, sabe? As pessoas me amam. Eu vi assim, mas na verdade não era o amor das pessoas, era porque era o amor de Deus através das pessoas. Ele estava mostrando, olha, eu te amo, eu tô colocando pessoas aí para te mostrar o meu grande amor, né? E assim, eu fiquei assim maravilhada com aquele culto, num lugar muito humilde, numa comunidade chamada Coroado, do lado do César Maia. Não sei se você já ouviu falar ali. E ali, sabe, eu peguei assim, eu fui a pé pelo beco, assim, pra ir ao culto. E, sabe, as pessoas muito humildes, mas me trataram com muito carinho, fui muito bem recebida, uma igreja abençoada, sabe, são pessoas queridas. E ali foi o primeiro passo. E um pastor muito querido que começou a me acolher, que me recebeu independente do que eu fazia. Começou a ter esse cuidado comigo, que foi o pastor Nelson Castilhol, que é tio do Cássio, né? E ali eu achei maravilhoso, porque ali ele não foi o tio, ele foi o pastor. Ele soube dividir totalmente isso. Ele, no começo, foi muito criticado, porque até então eu era funkeira e, poxa, e menino, né? A ovelha dele lá da igreja, sabe? Saindo com a funkeira maluca, queria se matar, bebia, fumava e tal. Mas ele a todo tempo começou a orar pela minha vida, não desistiu de mim. E eu voltei para Jesus através, né, da vida do meu marido e também através da vida do pastor Nelson, que a todo tempo... Que testemunho lindo, Perla. Que bom que tá com a gente aqui agora, pra gente colocar o CD dela na nossa igreja, cantar muito, dançar muito. É isso aí, gente. Estamos aqui com a Perla contando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre a sua identidade. A gente volta com muito mais. Não sai daí, eu te espero.